Salve galera, mais um episódio especial relacionado ao Bangers Open Air Wasp, que já pintou no canal. Wanna be somebody too. Chu ou Sum, sei lá, né? Agora eu esqueci, pô, é Sum, né? Eu fiquei olhando pra ele esperando. Vamos terminar de falar, né? All I need's my love machine. Eu fiquei emocionado, me perdi, cara. Fiquei te admirando agora, perdi. Galera, solta a vinheta aí. Bom, antes do nosso vocalista aqui, Oficial. oficial do Resenhando, tá falando que a gente já pintou aqui no canal um episódio do Wasp. Cláudio, Sim, o Daniel na época estava possibilitado de fazer o canal, tava Tinha só operado as eu. hemorroidas e fimose. aliás, em falar nisso, eu dei a fimose Tá pra você, guardado, tá fiz aqui guardado. no chaveirinho. Fez o chaveirinho? É. Tá, obrigado. Porque foi de coração, foi com sei. amor que eu dei pra você. minha Quando eu tô fimose. nervoso, eu fico aqui, mascando. Ainda tá bom de mascar ainda? Não, tá duro porque já é pele velha, né? Ah, tá certo. Bom, então você pode conferir lá, vocês escolheram, foi 5 discos cada um, alguma 5 coisa discos assim, cada né? um, exatamente. É. Eu não lembro, você lembra se teve convergências? Claro que teve. Como haverá aqui hoje. Haverá aqui. Não, acho que não serão muitas, mas pelo menos, eu acho que ali dos 5 pra frente, 5 primeiros, Vai ficar bem ali parelho. vai ter convergência. Até mais pra frente, eu vou antes de começarmos... Talvez tenha convergência aqui embaixo também, não é? Eu No até- bottom e no top. farei essa pergunta, mas antes, as nossas dicas culturais. Você veio preparado, J-Rox? Eu tô sempre preparado. Sempre preparado. A minha dica cultural, eu fui há um tempinho atrás aí assistir o show do Mudhoney no Circo Voador, e quem abriu foi a banda chamada Frogs Lake, que é uma banda que eu até te apresentei, né? Uma banda grunge, daquela pegada bem Nirvana, a banda aqui do Rio, lá de São Gonçalo. Então, assim, vale a pena você conhecer o trabalho deles. Eles têm até um EP, não sei se é um EP, que foi mixado pelo Jack Endino e tudo. Ah, legal. Sabe? Então é um trabalho bem legal, vale a pena vocês conferirem, tem alguns videoclipes no YouTube. Então confere lá, se você é chegado nessa cena grunge dos anos 90, Frogs Lake é uma boa pedida. Cláudio Borges. A minha é uma dica um pouco mais pra trás, é do ano de 1981, segundo disco de uma banda que eu gosto muito, chamada The Sound. Uma banda que não teve, o nome do disco é From the Lion's Mouth, uma capa belíssima. Muito bonita a capa. Uma banda que não teve o reconhecimento que devia ter, é uma banda de post-punk. Esse disco aqui vai agradar em cheio para quem gosta de The Cure, Echo and the Bunnymen e Joy Division. Então, essa é minha dica. Para mim, o melhor disco deles, The Sound. Ainda tem em catálogo? Aliás, boa pergunta, Jay. Esse disco acabou de ser relançado, porque ele estava... Essa versão? Essa versão. Ele estava fora de catálogo, ficou fora de catálogo aí quase uma década. Saiu, voltou em CD e em vinil. Legal. Bom, a minha dica cultural tem a ver um pouquinho com A temática. a temática e à luz de recentes acontecimentos na chamada ou autoproclamada maior democracia do mundo, a minha indicação é este livro, Como as Democracias Morrem, do Daniel Ziblatt e do Steven Levitsky, que é um livro essencial, lançado em 2018. Ele já era importante à época, hoje, quase 7 anos depois, ele continua tão importante quanto ou até mais, para você ler, entender, pensar e ver de que lado você pode estar em relação ao que acontece no mundo neste exato momento. Vale Sobretudo muito ter a uma pena postura ver. crítica com os acontecimentos, Isso. né? Vale muito a pena você ler isso aqui. Esse livro eu considero um dos livros essenciais lançados recentemente, dos anos 2010 para cá. Bom, vamos começar agora o Wasp. Vamos começar o Wasp, a gente We fez are um sexual programa... perverts. Eu não sei se é isso, não, porque estão se mostrando que é o Wasp, É o Wasp raiz. mesmo, né? Mas a gente resolveu fazer um programa contando nossas opiniões do pior ao melhor. Aí a minha pergunta para vocês dois, tendo que ouvir a discografia inteira, muita coisa que a gente, aí eu posso me incluir também, que a gente não ouvia há muito tempo, enfim. Qual a percepção de vocês dois em relação a esse programa, ao que vocês dois fizeram, que eu não pude participar lá atrás? Pra mim mudou pra caramba, porque naquela ocasião eu não ouvi a discografia inteira. Eu peguei aqueles discos que tinha na minha cabeça que eu já achava que eram muito bons. Eu lembro que à época eu escutei os 3 últimos e peguei um dos, acho que foi o último, acho que foi o Gólgota que eu botei.
E foi isso, tipo, a meiuca passou em branco. Então agora a coisa pegou. J-Rock, você pode resumir esse seu sentimento? Eu posso resumir esse meu sentimento, até porque o Wasp, pra mim, é uma banda que na época, quando eles apareceram, a banda do coração. Lembra que eles saíram na capa da Metal, número 14? Olha. Eu lembro disso, capa branca. Eu tenho essa edição, se você tivesse falado, eu tinha até trazido pra mostrar. Então, assim, o Wasp foi uma banda assim, que me pegou legal pela questão estética, aquela coisa meio de shock rock e tal. Tem a história do seu Eugênio, né? Que era o vizinho. Já contei essa história aqui, que eu ficava na janela cantando a Wanna Be Somebody, imitando Black Lawless na janela, e o seu Eugênio varrendo a casa, que assim, um dia perguntou pro meu pai: o seu filho tem problema? Como é que seria J-Rocks hoje imitando o Black Lawless? Isso a gente coloca no bônus depois. Tá Vocês não perdem por esperar. Ou perdem. Mas sempre foi uma banda que eu ouvi muito. E o Wasp, pra mim, até esse programa vai ser uma coisa um pouco difícil, porque assim, o Wasp, os primeiros álbuns e pouca coisa depois são muito bons mesmo, muito inspirados. Mas depois tem uma massa cinzenta ali, que tudo se mistura, que parece que é um disco só, é uma amálgama de ideias repetidas, a exaustão, como o Cláudio gosta de falar. De às vezes eu estou ouvindo uma coisa, não tenho certeza de que disco tá, porque eu já ouvi a mesma melodia, mesmo andamento, tudo num outro disco, aí você fica confuso. Mesma virada de bateria. Mesma virada. Eu achei que depois que eles entraram... Eles não, né? O Black Lawless, na verdade. Porque ele é o mastermind do negócio aí, é a banda. Entrou numa falta de criatividade, assim, que... E muitas vezes falta de qualidade também, que me incomodou demais. Me decepcionou ao longo da carreira. Eu acho que o lance, assim, tem um ponto de virada de deixar de ser banda e se tornar Black Lawless. Depois do Headless Children, o Headless Children é o último disco que é de banda. Porque depois seriam projetos, os dois seguintes seriam projetos solo, discos solos dele. Exatamente. E aí continua, né? Sim. E continua solo, e aí fica meio pegado. Cara, eu vou falar, o Jay falou em massa cinzenta. Eu tava pensando mais em massa marrom. Massa marrom pastosa bebê. Tem algumas coisas, enfim, a gente tem... Eu vou falar no meu caso, quando eu ouvi a discografia inteira agora, e havia discos que eu não tinha escutado e discos que eu não escutava há 500 anos. Tinha o Wasp imaginário, o Wasp da cabeça, de você ter conhecido, enfim. Aí teve algumas coisas realmente que você fala assim, cara, foda. Mas algumas coisas você fala assim... É tipo a música, é tipo o Visionário, né? The Torture Never Stops. Tormentor. Tormentor. Foi, cara, algumas coisas foram... É um processo tortuoso, né? Foi um processo complicado, enfim. Mas vamos lá, vamos começar. São 15 discos, seu 15º álbum do pior para o melhor. O pior disco do Wasp, pra mim, é aquele que eu não consigo escutar, chama-se KFD. Inaudível pra mim. Não quer dizer... Ele poderia estar naquela meiuca, naquele bolo ali, porque é tudo igual. Só que ele passou por um filtro de revestimento industrial. Ele quis ser um Marilyn Manson. Nem vou botar no Nine Inch Nails, porque o Nine Inch Nails é muito pra ele. Porque ele não tem estofo genial pra chegar no Nine Inch Nails. Mas o Marilyn Manson, acho que daria conta do recado, até porque ele começou essa coisa, como o Jay falou, de shock rock, antes de existir o Marilyn Manson. Mas aí ele quis ser o Marilyn Manson da vez... E falhou miseravelmente, porque as músicas são as mesmas de outros discos, só que tem esse filtro industrial, e pra mim o disco é inaudível, porque ele agride o ouvido no sentido... não é nem no sentido de ideia, no sentido sônico. Ele é um disco que incomoda o ouvido, porque ele é estridente pra caramba, muito estridente. Então assim, eu não consigo escutar o disco, assim... Porque me afeta, me deixa irritado. É muito estridente. Fico irritado. Fiquei irritado ao ver esse disco, então pra mim ele é o último lá por conta disso. Acompanho o relator. Cara, o Kill Fuck Die é horroroso. Você falou de estridente, assim, irrita. E até mesmo as letras que você pode pegar, assim, cara, o Black Lawless não é um poeta. Né? Longe. Vamos lá. Mas até ele conseguiu ser pior do que algumas coisas que ele escreveu, assim, escatologicamente falando. Aqui, cara, tem coisas horrorosas. Por exemplo, tem uma faixa que quase passa. The Horror? The Horror. Essa passa. Essa quase passa. Né? Mas a letra dele, a maneira como ele interpreta o xingamento, coisas que não chegam nem a combinar com ele. Cara, são horríveis, cara. A música título é gratuito, podre, né? É gratuito. Aquele interlúdio Fetus, cara, que coisa horrorosa, cara. Horrível. Little Death é uma das piores coisas que eu ouvi na vida. Assim, é pavoroso. E é um disco que você poderia, assim, a época eu fico imaginando, caraca, o Chris Holmes voltou pro Wasp.
Aí lança essa merda. Mas com respeito. Com todo respeito, com todo respeito, lança essa merda. Cara, eu concordo, tô aqui, Cláudio. Assim, desse fato realmente começa do pior ao melhor, porque esse disco é o pior do Wasp longe, e olha que o Wasp tem coisas também, a gente vai chegar lá. Tem coisa que chega perto. Exatamente. Cara, vamos lá, J-Rocks. O meu, para mim, o pior, na verdade, seria um pacotão de 2, mas eu tive que separar. Para mim, o pior é o Neon God demais. Porque, assim, eu acho que o próximo também vai ser o Neon God Rise, né? Eu vou adiantando aqui. É porque eu acho esse pacote péssimo. Eu acho uma... Podia ser um disco só, né? Podia ser um disco só que ruim. Sim. São 2 discos péssimos, entendeu? Cara, ele entrou numa onda de repetir tudo que acontecia no Crimson Idol e querer puxar uma coisa de The Who permanente no som dele, que, cara, ficou muito chato. É um disco que é um pseudo-álbum conceitual duplo, de uma história nada a ver, que você não tem vontade... Você não cria conexão com ninguém na história, você não quer saber de nada da história, você não tem interesse por ninguém nessa história aqui. E o demais eu acho que é um disco ainda pior do que o Rise, tem música repetida, tem música que... Esse disco é muito ruim, cara, não dá. Pra mim não dá, pra mim é esse, é o demais. Neon God demais. Demais é um ou dois coisas? É o segundo. É o segundo. É o segundo? Cláudio Borges, o seu 14º. Então, aqui, nesse momento, se eu pegasse 3 discos dele, podia ser os 3 piores, porque pra mim são discos iguais, que não levam a lugar algum, isso que o Jay falou. Eu não consigo ver nada de diferente. O Black Lawless entrou numa, que é isso que o Jay falou aí muito bem, acertadamente, que é essa coisa do The Who. Depois que ele gravou Real Me, ele entrou nesse processo de... Todas as viradas são iguais. É levada de bateria no contratempo duplo, aí é virado tudo, e ele gritando pra caramba, e as músicas começando com dedilhado, às vezes, umas baladas insossas. Então, todo processo igual. A gente estava conversando aqui antes, esse disco que eu vou botar agora, que é o Still Not Black Enough, de 95. Cara, ele é tipo uma parte 2 xerocada do Crimson Idol, sem assim, pudor. Sem tirar nem porra. Sem tirar nem porra. E sem brilhantismo. Sem nada. Tanto que falam até que seria realmente uma continuação. Era pra ser um disco solo dele. Exatamente. E era pra ser uma continuação do Crimson Idol, né? Mas... E, cara, assim... tem uma música que eu acho legal, que é Scared to Death. Essa música é boa. E só, porque o resto é igual ao Crimson Idol, assim... Então, esse disco, pra mim, vai ser o 14º. Bom, o meu 14º, eu tava conversando antes... que eu tinha uma outra imagem dos dois Neon Gods. A época eu ouvi os discos, o conceito, para até poder entrevistar o próprio Black Lawless, a primeira vez que a banda veio ao Brasil. Mas, cara, ouvindo hoje, o The Neon God Part 1, The Rise, cara, tirando a Asylum No. 9, que é uma música realmente legal, o conceito do disco é até interessante, o Jay falou, eu vou até virar, é um conceito mais legal do que, pra mim, mais legal do que o conceito do Crimson Idol, que é o cara que é órfão, sofre um monte de abuso e depois descobre que consegue ler a mente das pessoas e manipular as pessoas. O conceito é interessante, mas é mal construído. Se fosse uma história de quadrinhos, já estaria chato pra mim. Em disco, então, não vai. Cara, assim, e além desse disco, só tem uma música realmente que salva pra mim, o Asylum No. 9, ele é muito mal produzido pelo Black Lawless. Eu até botei aqui nas minhas anotações, falando da Asylum No. 9, mal produzido, o enredo e o disco é uma bosta. Tá escrito aqui, ó. Cara, realmente, eu não ouvi esse disco há 20 anos. Não dá, meu 14º. O dia até já adiantou, né? Eu adiantei que o Rise, eu colocaria também como Asylum No. 9, um destaque. Cara, assim, é meio foda de falar de destaque, por exemplo, assim, uma música que eu gosto muito. What I'll Never Find, que é uma balada que, mas ela é igual a várias outras baladas que estão em outros discos, igualzinha. Entendeu? Então, assim, essa música, assim, eu acho legal, mas, assim, ela tá em outros discos também, com outra letra e outro nome. Entendeu? Aí eu acho isso uma muquiranice do cacete. Mas, beleza, vai lá, vamos de Rise. 14º, vou de Rise. 13º é o Neon God Parte 1. Que poderia ter sido... Eu poderia ter falado dele antes, porque pra mim, o Still Not Black Enough, o Neon God 1, o Neon God 2, pra mim é tudo a mesma coisa. Eu não... Assim, eu botei só porque a gente tinha que fazer uma ordem, porque podia posto os 3 no mesmo lugar. Podia ser um empate técnico, assim. E realmente, Asylum No. 9 e What I'll Never Find são as músicas que eu destaco e destacaria aqui com um estado poliana que você me emprestou agora, XTC Riders, que é outra musiquinha legal, mas é um disco chato e repetitivo. Tudo que eles já falaram, assina embaixo.
É um disco que a gente nunca mais vai ouvir. Não vou ouvir nunca mais. Pois é. Nunca mais. E que Bom, também sou pretencioso na época. Ele falou sim, assim, não, é uma história muito complexa que tem que ser em 2 discos. É. Eu fiquei empolgado. Falei, pô, vai vir um disco maneiro. Não foi. É. Bom, meu 13º é o 9º álbum do Wasp, lançado em 2001, Unholy Terror. Ah, garoto! Aí sim. Pois é, né? Cara, último disco com Chris Holmes, depois da volta dele. Cara, tirando o Wasted White Boys, que é uma música legal, a música, tá? E os solos são muito legais, os solos do Chris Holmes, que o Royce toca numa música aqui também, mas não é essa. Não. Cara, o disco também... exatamente isso que vocês falaram. Me Assim, perdi, você que disco ouve... é esse? Já Unholy Unholy Terror. É que Terror. tô falando de tudo, tudo a mesma coisa pra mim já. É. Que, cara, exatamente isso. Você vai, cara, eu já ouvi isso antes, já ouvi isso antes. Aí que ele usa 2 bateristas, o Frank Banali e o Stat Howland. Que são iguais praticamente, que as viradas são as mesmas. Isso. E foi exatamente o que você falou. Depois de The Real Me no Headless Children, com o Frank Banali fazendo aquelas viradas, ele passou a fazer isso, caralho, Todos direto. Ele largou a mesmice, que o Wasp já naquela época já estava ficando parecido, até o The Inside Electric Circles. Ele passou a copiar o The Who e ficar parecido também. Então, chato, cara. E tem uma música chamada Who Slayed Baby Jane. Que puta. Essa música é puxada, né? Cara, é um exemplo de como esse disco é ruim. Então, o meu 13º é o Unholy Terror. Sou eu agora? Você agora. 13º eu botei o Still Not Black Enough, justamente por ser tão descarada essa cópia que é do Prince Sonata, que é um disco que eu gosto, que tá mais pra cima aqui na minha lista, mas, cara, o exemplo da falta de criatividade e da pilantragem desse disco aqui, da picaretagem, pra mim, é a música que eu vou repetir. Eu gosto da música, se eu ouvir ela individualmente, eu acho ela muito bonita. Keep Holding On, que ela é igualzinha a Holding On to My Heart, que tá no disco anterior. Aí até quando eu tava ouvindo o disco de novo, eu falei, essa música não é do Crimson Idol, não? Eu acho que tá esquisito isso aí. Eu fui lá ver, mas basicamente a mesma música, a mesma estrutura, a mesma linha. É o autoplágio, né? É o autoplágio. É porque primeiro ele fala, pô, tô segurando teu coração. Aí na outra ele tá falando, Continua saindo, segurando. Segura mesmo. Como você falou, tem a música que você destacou. Peraí que eu tenho que ler, porque é Scared to Death. Scared to Death, Goodbye America, Goodbye to America, não sei, também eu acho uma música legal. Tem músicas individuais que eu acho maneiras, mas que no total é um disco que soa uma cópia, assim, da série B, do Crimson Idol, né? 12º. 12º, Neon God Parte 2, porque, porra, Neon God Parte 1 consegue ser muito ruim. O Neon God Parte 2 é um pouquinho melhor. É um pouquinho menos ruim. Exatamente, Vamos nesse eufemismo. E, cara, assim, não muda muita coisa, mas ele tem uma música que eu acho muito boa, que é Come Back to Black. Essa música eu acho muito boa. Destiny's to Come e Tear Down the Walls, acho legais, então, ok, beleza. Tear Down the Walls, tá aqui. boa do Poison. 8º álbum de 99, Eldorado. Cara, Se juntar isso tudo aqui, dá um álbum. assim, eu ouvindo os discos e anotando, né? Uhum. Aí eu falei, cara, vou esperar entrar algum destaque, alguma coisa pra eu anotar o nome da música. Acabou o disco, o que eu anotei foi, você acaba de ouvir e não lembra de nada, de tão hypo que é o álbum. É isso, o disco é um hypo. Você vê que eu gosto mais de hype. Sim, se você bota um salzinho ali, um temperozinho, porque o disco não tem isso. Cara, na boa, assim, esse disco, cara, é completo, absolutamente esquecível. Eu acho que é pior do que você lembrar que o disco é ruim. É o disco que você, cara, boa, ele é tão... Sim. Sabe? O disco que você não sente nada por ele, que ele cai no teu esquecimento, é muito pior que um disco Assim, ruim. não tem nada, não tem uma... Assim, porque nos outros você até... É uma merda, você pega uma coisinha aqui, outra isso. O Real Dourado eu não consegui pegar nada. Nada. Então, tá aí. O meu 12º é o Real Dourado. Jay. Eu botei o Eldorado também. Mas por motivos diferentes. Eu não botei porque as músicas são todas um saco, etc e tal. Até a gente estava conversando, eu e o Cláudio, quando eu comprei o disco, o CD na época, me incomodou muito a mix, que era muito agudo e médio, tudo estridente pra caramba, e me irritava, um disco que me irritava de ouvir. Mas agora ouvindo no Spotify, com fone, eu acho que eles mexeram nessa mix aí, tá bem mais tranquilo de ouvir, não senti essa irritação. E é um disco que quando eu comprei, eu comecei a ouvir, achei maneiro, cara. Eu falei, caraca, essa música aqui é muito boa, Eldorado, porra, Don't Cry Just Suck, achei maneiro, da Damnation Angels, mas assim, daqui a pouco você vai ouvindo, o disco todo meio que no mesmo andamento, as coisas não vai pra frente, fica naquela mesmice o tempo inteiro, aí eu falei, caraca, é um disco que parece ter uma música só, basicamente. Tem 2 músicas, né? Que é a música que tem andamento de Eldorado e a música que tem andamento da Damnation Angels,
A outra aqui também, que é devagar, que é maneira. Cocaine Cowboys é maneira. Mas assim, tem dois tipos de música. Ou é rápida, com aquela gritaria, que ele dá uns gritos loucos no refrão, e gravou uma outra voz gritando mais alto ainda em cima. Aí isso aí causa uma certa irritação. Individualmente tem músicas até legais, mas no total é um disco que me cansa. Cláudio Borges, 11º. Tudo que ele falou do Eldorado, eu posso falar do meu próximo disco, que é o Dying for the World. Tudo que eu falei do Eldorado, você pode falar por conta. Que é tudo meio igual. É tudo meio igual, cara. É uma gritaria, são as mesmas viradas de bateria, o mesmo andamento de bateria. Ou é música com o andamento de uma música, ou é música com outro andamento mais lento, com guitarra dedilhada, ou aquelas baladas chatas. É tudo igual, cara. Aqui eu podia botar todos os discos aqui, tudo igual no mesmo pacote. Claro que tem uns aqui que ficaram na rabeta que são piores, mas Dying for the World, cara, pra mim não diz muita coisa. E tem umas músicas que eu acho legais, Shadow Man, acho legal, Stone Cold Killers, Rubber Man e My Wicked Heart. Mas no geral o disco, ele vem nesse processo de gritaria que causa quase desnorteamento, uma náusea, assim, você fica, caramba, pô, não aguento mais ouvir isso. E eu vou falar a mesma coisa pro disco seguinte, o disco seguinte, na verdade. Mas, enfim, mas eu vou fazer aqui o adendo, olha só, a gente tá falando tudo isso, mas a gente gosta de Wasp. Não, a gente gosta. A gente Eu fico imaginando a galera que gosta de Wasp assistir esse programa assim, caralho, os caras estão malucos. Só né? pra fazer isso aí, que a gente tá ansioso pra assistir ao show, sim. até porque o cara vai tocar. Bom, Vamos lá. a gente chega lá. Cara, meu 11º é o The Neon God Parte 2, The Demise, porque é o disco mais curto do que a primeira parte, mais bem produzido que a primeira parte. Um pouco mais direto também. Um pouco mais direto. Tem uma picaretagem aí que o primeiro álbum ele foi gravado pelo Frank Banali e o Seth Rollins tocou em uma música. Nesse aqui diz que o Seth Rollins tocou em tudo. Cara, os discos foram gravados ao mesmo tempo, são iguais e foram lançados no mesmo ano, assim, tudo assim, cara. Olha só, pra mim isso é picaretagem. E o Frank Banali já disse em entrevistas, inclusive, quando eu entrevistei ele pra Road Crew, que ele gravou as duas partes. Então, cara... Enfim, soa como ele. Soa como ele. Mas, vamos lá. Cara, porque ele tá acima da primeira parte? Porque tem Tear Down the Walls, foi você que citou. E eu gosto muito da última música, The Last Redemption, que eu acho que é a música mais longa. É longa. Do Wasp, tem quase 14 minutos. Bem longa. Só que, assim, quando eu tava ouvindo assim, eu falei, puta merda, cara 14 minutos. Mas conseguiu até, sabe, deixar o interesse na música até o fim. Mas realmente é um disco também que... Brancas nuvens. Brancas nuvens, borracha fraca total também. J-Rock, 11º lugar. Vou junto com meu amigo Cláudio Borges aqui, Dying for the World também. Que também, cara, é um disco que me irrita porque veio com aquele caô de é um disco de resposta aos atentados de 9 de setembro. 9 de setembro, tá assim. 11 de setembro. 9 de setembro, que tá 9 do 11 aqui, eu botei a data errada, é isso aí. Ainda tem mais um detalhe que é importante. Nesse momento aqui, o Wasp tinha entrado no modo capa merda total. Né? Que os primeiros discos têm umas capas legais aqui, mas esse Dying for the World tá de sacanagem essa capa aqui. É horrível, cara, mesmo. Na moral, o Wasp tem uma sequência de disco com capa escrota, amarela e vermelha do McDonald's, que puta que pariu. Cara, não dá. Só de olhar a capa me irritou. Beleza, tranquilo. Beleza, vamos lá. Mas, cara, tem uma música aqui que eu realmente gosto, mas eu gosto dela também em vários outros discos, porque ela tem vários outros discos, com outros nomes, que é Hallowed Ground. Eu acho uma balada bonita, mas que essa mesma levada tá em vários outros discos. Stone Cold Killers, que ele falou que é legal pra cacete. Black Bone Torso, eu acho mó saco. Essa é horrível. E My Wicked Heart, Shadow Man são músicas legais, mas também com aquela sensação de, nossa, isso aí já aconteceu antes. Déjà vu total. Então, pra mim, isso aí, Dying for the World, esse negócio de... Esse disco é uma resposta aos ataques, e eu quero que as tropas invadam o Iraque ouvindo minha música. Nossa, eu achei essa babaquice assim, tão grande. Total. O Living Colour não fez nesse ponto, mas fez melhor com o Kaleidoscope, especialmente a música Flying. Cláudio Borges, o seu 10º disco. Eldorado. A gente tá ali, né? Tudo... vai mudar uma posição aqui, troca um ali, mas o bolo é o mesmo, cara, assim... O bolo fecal, né? Tudo que o Jay falou. Sacanagem. É isso, cara. Um disco estridente. Deu uma melhorada hoje. As músicas são muito parecidas. O Daniel falou. Você chega no final, tem uma sensação de que escutou a mesma música durante 40 minutos, sei lá quantos minutos. Mas ainda assim, se você pega as músicas separadas, eu gosto de algumas. Eldorado, Damnation Angels, enfim. Mas é um disco também que não vai te levar muito a lugar algum, porque fica nesse bolo aí. Esse bolo é isso. É um bolo quase indigesto.
Bom, o meu 10º é o Dying for the World. Ou seja, cara, ó, tá todo mundo ali. Cara, o Jay citou a única música desse disco que eu realmente acho do cacete, que é Hallowed Ground. Especialmente porque no fim, cara, o Daryl Roberts larga o dedo, Sim. mas larga o dedo de uma maneira que o solo é bonito, sabe? O solo, assim... Construção não, é construção, dele, né? não é um negócio, sabe, porra, bater punheta, se masturbar com as cordas da guitarra, não tem nada disso. É legal pra caramba. Agora, a picaretagem que a gente tá falando do Oscar, de autoplágio, é tão grande, mas tão grande, que em Hell for Eternity, por exemplo, ele consegue meter o riff de I Don't Need No Doctor, que não é do Oscar. Bicho, é muita picaretagem, é muita, se o cara virar e ficar se repetindo, ele repete até o cover que ele fez antes. Sabe, é negócio inacreditável. Genial, né? Beiro genial. Bicho, e você ouve e você fala, não, ele fez de propósito. Ele fez de propósito. Não é possível que ele não tenha feito de propósito, cara. Pior do que isso, só o disco de tributo ao Poison, que quem gravou foi o Bret Michaels, né? Pois é, cara. Já é demais, né? Porra. Auto-cover. Auto-cover é quase uma punheta, né? Cara, na boa, esse disco também tem esse lance. Aí é curioso, né? Porque esse disco foi nos estudos, das escribas do Oscar, foi um disco que ele é um cara perfeccionista, né? Leva 2, 3 anos pra compor, gravar um disco. Com a música igual, né? Com a música igual. E você imagina, se ele levando esse tempo inteiro já faz isso, imagina um disco que ele compôs em um ano, que é o Die For The World, que ele foi VaptVup depois do 11 de setembro. Ele tava muito furioso. Pois é, cara, aí saiu isso aí também, cara, meu 10º Die For The World, teu 10º aí, Jay. O meu vai de Unholy Terror, que também tá na sequência aí, capa bem ruim. Mas, Daniel, daqui a pouco ele falou aqui do Unholy, né? Mas olha só, eu acho que esse disco tem 2 músicas muito boas, abre muito bem com Let It Roar ótimo. e Hate to Love. Cara, essas 2 músicas são muito maneiras. Who's Late Baby Jane realmente é ruim pra cacete. Tem uma passagenzinha aqui que eu acho muito bonita, que é Euphoria, que é um instrumental bacana. Mas, bicho, carisma boa. Eu sabia que isso ia acontecer, mas tinha certeza. Tinha certeza, né? Absoluta. Mas é boa mesmo. Ela é boa mesmo. Sim. E o Wasted White Boys é legal pra cacete, cara. É uma música maneira. Então, assim, são esses os meus destaques. Mas eu vou de Unholy Terror na 10ª posição, é isso? 10ª posição. É isso. É isso. 9º lugar, Cláudio Borges. 9º lugar, aí eu vou ter problemas aqui na bancada. Crimson Idol. Rapaz. Falei? Eu sei que ele não é muito... Eu não sou chegado a esse disco, cara. Não sou chegado ao Black Lawless fazendo disco temático. Acho que ele não tem um estofo artístico pra isso. Falta pra ele muita coisa pra isso. E eu não consigo gostar desse disco, assim, desde que eu vi lá atrás, quando ele foi lançado, ele nunca me atingiu, nunca. Porque em alguns momentos ele tá fazendo uma cover de Pink Floyd, ele quer soar como Pink Floyd, aí ele tá se autoplagiando também, e aí eu acho um disco um pouco superestimado. Tem músicas boas? Tem. A Arena of Pleasure, eu acho muito boa. The Idol, que parece pra caramba com Comfortably Numb, com solo lá, é muito Comfortably Numb, mas eu acho a música boa. E Dr. Rocker, essa são as músicas que eu gosto. Realmente, assim, o disco eu não tenho muito saco pra ele, então eu acho ele vai ficar aí, apesar de ter lá, vou mandar, mas esse é um quissômetro meio... Não, é quissômetro que o cara tocou no Kiss, vai, foda-se. Bob Kulick. O Bob Kulick tem uns solos muito bons, inclusive. Ele era bom demais. Ele era muito bom, muito melódico. Cara, ele dá um senso diferente às músicas. Só que aí ele foi se repetir lá no Still Not Black Enough, que ele também toca, e aí, enfim... Mas esse vai ser o meu 9º. Coitado do Bob Kulick, né? Teve de patrão Black Lawless e Paul Dini. Duro, né? Atuar esses dois aí, hein? O Black foi porque, né? Black era fã do Paul e Dini, né? Tanto que misturava a dancinha, né? O Black Lawless, na época do The Last Command no ao vivo, ele era 50% Dini e 50% Paul. Mas era mesmo. Total. Mas era mesmo. Bom, e tem o solo do Doug Aldrich aí, né? Isso, eu anotei aqui isso também para quando eu for falar do disco. Bom, mas eu entendo os teus porquês, porque você realmente acha o Crimson Idol superestimado. Bom, o meu 9º é o Still Not Black Enough. A continuação do The Crimson Idol, né? Enfim, cara, eu acho, se você chega ali nesse ponto... Eu acho que o Still Not Black Enough nunca foi continuação, é que ele gravou igual, aí alguém falou assim, e a continuação? Ele falou assim, deve ter sido isso, porque não tem porra nenhuma a ver. Embora seja uma cópia, essa coisa. Não tem história, não tem nada. Largou o caô, né? Largou o caô. Alguém deve ter falado assim, é continuação? Ele... é sim. É, continuação. Deve ter sido isso. Largou para não ficar mal na fita, né? Ou seja, o Still Not Black Enough é o The Crimson Idol Reprise.
Mais Pra ou ver que era menos isso. sobra, as músicas que ele não conseguiu encaixar, aí... Ah, não, é a continuação. Pois é, mas assim, o que eu acho, assim, não acho o disco também, essa Brastemp toda, não. Acho o original Sim. melhor, bem melhor. Mas ele tem a vantagem, a mesma vantagem que ele tem no The Crimson Idol, é que depois dos primeiros álbuns, com toda a sinceridade, me perdoem os fãs, mas ele tinha músicos de verdade, realmente bons, tocando ao lado dele, com o Bob Kulick e o Frank Banali. Sim, sim. Isso aí, pra mim, é um ponto positivo. E eu queria destacar também desse álbum uma coisa que a gente já falou que o Motley Crue não é. Bom de cover. O Wasp é bom de cover. Cara, Somebody to Love, que é uma música que eu adoro, sabe? A versão ficou legal. Time Mother Down do Queen também ficou legal. E vamos lá. Tem a única coisa desse disco que difere de tudo que ele tinha feito antes, que é Rock and Roll to Death, que também não é nada de dúvida, que é uma música rock and roll pra caralho. Você pensa até que é um cover de Chuck Berry, alguma coisa, mas não é. Essa música é muito boa. Parece mesmo. A faixa título eu acho legal também. Black Forever. Cara, e Goodbye America, que eu acho que foi você que destacou. foi. Pois é, Goodbye America eu acho interessantíssima, além da música ser legal. Aí vocês, por favor, licença poética, que eu vou ler, Era vocês o vou outro Black entender. Lawless que escreveu essa música. Exatamente! Quando eu indiquei isso aqui, o Black Lawless, ele antes tinha escrito. Eu vou Leia, traduzir, leia. né? Sou politicamente incorreto e tenho orgulho pra caralho disso. Eu amo meu país, mas tenho medo da porra do seu governo. Cara, parece que ele escreveu isso hoje. Parece. E agora? Pois é. Então, assim, eu acho isso extremamente curioso, como é que as pessoas se transformam e muitas vezes elas mudam para pior como pessoas. Então, eu achei extremamente curioso esse Goodbye America, que Goodbye America, América para eles, pra gente, adeus Estados Unidos, né? É Cara, o tipo de pergunta que você podia levantar numa entrevista, né? Pois é, pô, eu adoraria. Ele vai levantar, Ah, fazer ele meu irmão, levantar pra ir embora. Com papel de jornalista, tem Não, que não. fazer isso A aí, pergunta cara. tem que ser feita. Se ele vai responder ou não, é o problema Pois dele. é, você quando entrevista um músico, ou você é jornalista ou assessor de imprensa. Eu não sou assessor de imprensa. Assessor ele já Então, tem, né? assessor ele já tem. Cara, aí tem outras coisas aqui, cara. Uma wholesale hatred and international incest. Para as hienas carnívoras e um festival de roubo global. Eu virei o rei, sou o mestre das artes da morte e do genocídio em outros países, foreign nations, né? Nações afora. Aí você vê. Nações estrangeiras. Nações estrangeiras. Cara, preciso dizer mais alguma coisa? Não, né? Então, Mudou da água pro vinho. mudou Do do vinho pra água. é. Então, assim, Só se o curioso. vinho tiver estragado, você vai virar vinagre. O vinho dele virou vinagre. eu Virou acho. vinagre. Pois é. Então, assim, é curioso. É curioso. Mas o seu nono lugar, J-Rocks? Já nem lembro. Cara, meu nono lugar é o Babylon. Cara, esse disco aqui tem uma trinca desses últimos álbuns que eu acho todos legais, na verdade, entendeu? Mas eu coloquei ele nessa posição somente porque de 9 músicas, 2 são cover, então assim, tem menos músicas dele, autorais. Mas é um disco muito legal. Promised Land, esse cover do Chuck Berry, eu achei legal pra cacete. Deu uma energia a mais pra música, que é uma música mais antiga, né? Crazy é uma música muito bonita e Babylon's Burning também, cara, demais. Burn ficou legal pra caramba, mas é que Burn já me enjoou até... Todo mundo cantando essa música já me enjoou, incluindo de Purple, né? E as suas vertentes e tal. Então, assim, é um álbum que eu acho bem legal. Foi um álbum já que já não tinha aquela gritaria toda. Era uma produção mais de rock mesmo, tudo mais bem equilibrado. Essa trinca que eu vou falar a seguir são discos mais equilibrados e mais gostosos de ouvir. É verdade. Eu já sei até qual é a trinca e eu concordo com ele. Eu também concordo. O seu oitavo, então? Meu Cláudio? oitavo é o... Selma. Porra, tá alto na tua. Mas você chart. cantou a Holy como Paul Stanley. Foi. Paul Stanley a segunda dos anos voz. 80, É a segunda voz. Cara, eu gosto do Unholy Terror, apesar dele ser dessa pasmaceira toda que a gente estava falando, eu acho que ele se destaca um pouco, porque tem menos gritado, e aí eu acabo curtindo mais. Na verdade, eu tinha até posto, fiz uma troca aqui, mas ele vai agora. Tem músicas que eu acho muito boas, Let It Roar, Locomotive Man, Charisma, eu gosto, Raven Heart, Wasted White Boys é muito boa. E é isso, ele é meu oitavo e... É isso. É isso. Não tem muito o que acrescentar, que vocês já falaram bastante dele, é isso. Bom, então a gente falando de trincas, vem exatamente isso. O meu oitavo é o Dominator, o 13º álbum de 2007, que foi aí que eu parei de ouvir o Wasp. Eu fui resistente até, né? Foi longe, hein? Foi longe. bastante, hein? Cansei, tanto que o 14º e 15º discos eu ouvi pela primeira vez para fazer esse episódio. Eu não tinha, eu cansei, parei, até porque
já não tava grande coisa, mas a partir daqui, então, as letras do Black Lotus ficaram completamente insuportáveis. Eu parei até de prestar atenção. Insuportáveis, assim, sabe? Bom, vou ficar quieto. É. Mas o disco é legal. É muito legal. O disco é bom, e essa trinca que eu tô falando, a gente vai esmiuçar melhor aqui agora. Eu falei assim, pô, tá aí, cara. Depois disso, até deu um gás, realmente, não vou dizer que apagou essa meiuca, não, porque você realmente tem o início, o meio e o atual, assim, o mais recente. Cara, Long, Long Way to Go, Burning Man, Teacher, Heaven Hung in Black, Deal with the Devil, que tem solo do Derry Roberts, apesar de ser o Doug Blair, o guitarrista atual, no disco. Cara, o disco é bacana. É um disco que, se fosse discografia comentada, era 3 mãozinhas depois de uma série de bomba e uma mãozinha. Era mais ou menos Basicamente isso. Então, fica aí, o Dominator. Vamos lá. Dominator também. Olha, então assim, pra poupar o tempo dos nossos ouvintes, tudo que o Daniel falou é isso aí mesmo, cara. Eu assino embaixo. E essa trinquinha, pra mim, é a trinca, não vou dizer que salvou a pátria, mas que, porra, deu um respiro. Tirou o nariz da merda. 7º lugar, Cláudio Sétimo Borges. lugar, então. 7º lugar agora, daqui pra cima, eu gosto de tudo. É óbvio, né? Porque finalmente, nossos ouvintes vão ficar felizes. Da 7º em diante, a coisa realmente começa a melhorar pra mim e começa a melhorar com Babylon. Que realmente eu gosto desse disco. Apesar dele ser um disco com 2 covers ali no meio, que concordo, Burn é desnecessário e Promised Land é bem legal. Não precisava ter 2 covers, a Burn podia ter caído. Podia ser tipo um lado B de um single. Exatamente, uma faixa bônus, uma coisa desse tipo. Ele botava mais uma música autoral que eu acho que seria mais legal. Uma música autoral que já tem no disco Reprise, que ele não gosta de fazer isso. Esse é a pilantragem máxima. No mesmo disco tem a mesma música Reprise. Mas esse disco eu achei legal porque nessa trinca tem 2 coisas pra mim que fazem a diferença dessa trinca ser boa. A primeira é, ele não tá mais gritando. Ele diminuiu muito a intensidade do vocal dele. E a segunda, que a bateria melhorou agora. Não é virada de rua, tem levada diferente. Então isso pra mim já causou, assim, olha, um frescor no ouvido. Fala assim, putz, ainda bem, não aguentava mais aquele padrão que ele adotou para aqueles discos ali da Meiuca que estavam chatos demais. E aí o Babylon dá esse respiro, então daqui pra cima, pra mim só melhora. E aí destaques Crazy, Live to Die Another Day, Babylon's Burn, Seas of Fire, Thunder Red, Into the Fire, enfim. Eu realmente gosto disso. Agora, Crazy é padrão Wild Child, né? É o outro padrão dele. Mas esses 3 discos entre si eles já se parecem. Pra caramba. Tem isso. O meu 7º, Babylon. Olha aí. Também. Aí, viu? Mesma formação que tava do Dominator. Agora é curioso sobre os covers, que esses 2 covers eles foram gravados na época do Dominator. E acabaram entrando só no Babylon. Eu acho que foi falta de ideia mesmo. Exatamente. Eu acho, cara, que assim, porque 9 músicas, 2 covers, o cara só tem 7 músicas autorais, cara, só sobraram aquelas 2 ali que a gente não usou antes, mete aí pra poder as pessoas não chamarem de EP, digamos assim. Então entrou. Mas assim, elas ficaram legais, como eu falei, o Osprey eu acho uma banda boa de cover. O Burn, eu achei que, assim, o Burn é o maior exemplo de como ele não tá esganiçado, cantando, a voz do vocal tá mais limpo, enfim. E ele foi malandro. É um cover editado. Sim. Sabe, ele enxugou a música para não ficar enrolando no que não tem teclado, etc. Apesar de eu achar que o cover definitivo de Burn foi feito pelo Mr. Big, essa versão aqui eu achei honestíssima. É meio honesta. Achei bem legal. Aí você tem Into the Fire, que você citou, Live to Die Another Day. Into the Fire é boa, é do Animalize do que isso. Sabia. I Have Enough Into the Fire. Concordo com você, muito melhor. E tem Seas of Fire, que eu acho uma música muito legal também. Ou seja, o disco é bom. É bem legal. E você falou dos bateras, o que eu acho legal nisso aqui é que, assim, depois que ele tocou com o Frank Banali, e fez The Real Me, que aquilo ali, o Frank Banali é o padrão do The Who. Aí ele passou a trabalhar com bons bateristas e obrigou os caras a ficarem fazendo a mesma coisa. O Stat Holland, enfim. E o Mike Dupe, que é um puta baterista, que aqui começou a ter uma liberdade para não ficar fazendo um monte de virada lá, Keith Moon, né? Nesse disco não, no disco anterior. Sim, pois é, já fazendo isso. Bom, J-Rocks. Seguindo, eu vou de Golgotha. Golgotha pra mim foi uma surpresa bem agradável pelo seguinte, que ele tem uma música aqui que ela sai dessa onda meio tensa, meio dark, meio pra baixo, que é Last Runaway. Rapaz! Essa música, cara, é muito pra frente, animada pra Last caramba. Runaway é foda. Ela é muito maneira, cara, é música assim, muito de arena, de show. Eu acho ela muito boa.
E uma surpresa no meio de um mar de umas coisas assim, bem mesmices que ele vinha fazendo, né? Mas assim, a música que abre o álbum Scream também, que é meio aquela mesma coisa de sempre. Míssil, que é a balada onipresente nos trabalhos Mas do essa é Ozzy. muito boa, cara. Essa é muito boa também. Não gosta não? Gosta Tá, não? não chegou lá. Por causa da letra? Também. Ah, tá. E Hero of the World, eu acho assim, esse disco bem legal mesmo, mas assim, o grande destaque pra mim nesse álbum, e talvez assim, em anos e anos do Ozzy, foi essa Last Runaway. Essa música é muito legal. Seu sexto álbum, Cláudio Acho que você Borges. vem de Gólgota também. O que você acha? Eu acho que você vem. Ah, garoto. Gólgota. Eu gosto pra caramba desse disco, cara. Acho esse disco dessa trilogia aí, que ele não falou que é trilogia, mas nós é que estamos nominando aqui, os 3 últimos Por álbuns questão da banda. estética, né? Eu acho que ele é o que arrisca mais a sair do padrão que ele mesmo criou. E cara, todas as músicas que você falou, eu assino embaixo. A Last Runaway é ótima. Agora, Daniel, Míssil eu acho maneira pra cacete, eu acho a música bonita. Eu sei que a letra, né? O Wasp, esses 3 últimos, você deixa as letras de lado e se concentra na música, porque se você for pegar a letra, esquece que não dá. Mas, cara, eu gosto pra caramba desse disco. Shotgun, Scream, que você já falou, enfim. A música título eu gosto pra cacete também, Fallen Under. Enfim, eu acho esse disco uma grande surpresa da banda, porque foi o último até então, né? O último de estúdio, ele não lançou mais nada, a gente nem sabe se vai lançar. Mas, assim, como último trabalho da banda, eu acho que tá bem legal. Depois de um monte de cagada que ele Um monte de fez, cagada, aí ele lançou 3 discos de sequência que Isso, são ok. Exatamente. Eles passam. E o meu sexto é o Gólgota. Olha aí. Porque aquela parte dessa trinca pro restante aqui, eu tô com o Cláudio, eu realmente gosto de todos os álbuns, cara. Ajuda, acho que muito o fato de ser a mesma banda, sabe? Sim, Pô, sim. tá acompanhando o cara, tem um entrosamento, apesar de ser o último disco com o batera, o Mike Dupe, que você não fez nem turnê. Agora, pô, você falou a faixa título, todas as músicas que eu anotei são legais. Scream, a faixa título, e Slaves of the New Order são 3 às 4 que eu mais gostei, porque tem Last Runaway, que essa música realmente é sensacional. Essa é muito boa. E eu tava esperando que o Jay ia fazer uma comparação, que essa música poderia muito bem ser uma música clássica do Bon Jovi. Sim, ela pega um jeitão de Bon Jovi mesmo. Não pega? Pega. Pois é. Ela tem uma levada meio Blood and Blood. Isso. Cara, não tive essa impressão. Vou até escutar depois, agora vou escutar ela de novo. Você consegue ouvir essa música imaginando, cara, que se fosse com o Bon Jovi, ela teria sido um puta hit ali no fim dos anos 80. Vou dar escutar. É legal. Novamente. Mas aí eu botei aqui. Mas Míssil é piegas. Sabia. Quando ele fez a carinha assim, eu falei, ei, vai falar Cara, de não dá. piegas. Míssil não dá. Míssil não dá. É a única música desse disco realmente que posso ouvir. Vou ouvir mais vezes, porque eu ouvi pela primeira vez 2 vezes para fazer o programa, mas na segunda vez o Míssil já... Fast forward. Já botei pra frente já, cara, essa música não dá não. Ô balada piegas do cacete, cara. Meu irmão, se você bota uma banda de forró brega pra fazer a versão disso aqui, é isso, cara. Levando barulhinhos aqui dentro, entendeu? Tá, eu achei que você tava apontando pra falar alguma coisa. Ele tá assim, o tempo inteiro que você tá falando, ele tá assim. Eu falei, ué. Ele deve assim, peraí que eu vou destruir o Daniel agora, que falou mal de início. Bom, seu sexto disco, J-Rocks. Meu sexto disco ninguém falou nada, os caras foram me deixando ir, foram me deixando acreditar. Tá lá em cima na minha lista aqui o Fuck Die, que eu confesso... Eu já sabia. Confesso que o Fuck Die ficou disputando até agora com o Headless Children, quem ia ficar na frente, hein? Vou te falar, viu? Que pariu. Só falando assim, desculpa. Das coisas malucas que o Black Lawless faz... Essa foi a pior. Das coisas malucas que o Black Lawless faz... Diz ele que esse álbum é altamente inspirado no filme Apocalipse Now. Não sei de onde que veio muito essa inspiração. Eu sei também. Também sei. O filme é espetacular, cara. Eu acho que, meu irmão, depois desse filme ele vai assim, cara, eu vou fazer uma merda de tipo fim do mundo. Fim do mundo acabou uma merda. Ele fez aqui o Fuck Die. E diz ele que esse é um álbum de snuff rock. Eu acho que tem até a ver o tipo de som com essa coisa de snuff lá. É uma tortura. É uma morte, realmente, isso não é real. É uma tortura real, né? Mas é uma tortura real. Uma tortura real. Kill Fuck Die, eu acho maravilhosa essa música. Kill Your Pretty Face. My Tortured Eyes. Cara, eu acho esse disco muito, muito bom mesmo. Se você falar que o interlúdio Fetus é maneiro, porra, não, o interlúdio não. Mas Little Death, cara, que vem depois do Nossa, cara. Fetus. O Fetus dá um clima pra Little Death que vem depois, então assim, eu acho que é um disco maneiro pra caramba. Gosto pra cacete, de verdade. À época, não gostava, achei muito estranho. A gente sempre comprava um disco do Wasp esperando uma coisa e vinha outra, né?
não nem gostava. sempre, né? Nem sempre. Não, mas é que depois, quando vinha sempre a mesma coisa, você ficava na esperança de, poxa, agora vai ser melhor. Não, você comprava o disco do Oasis e falava assim, ué, peraí, porra, trocaram, vê o disco novo, mas o CD é o do anterior. Tipo isso aí. Mas, cara, é um disco que eu gosto. Eu sei que é um disco difícil, que eu sou meio que único nessa jornada, vamos assim dizer. Vai ser uma jornada solitária. Jornada solitária. Eu sei que ninguém gosta disso, além do Black Lawless e eu. Será que o Black Lawless gosta? Cara, que o Kill Fuck Die meu irmão. Eu prefiro escutar Marilyn Manson. Eu gosto de Marilyn Manson. E o Jay também agora tá começando a gostar, que ele elegeu o último deles. Um dos melhores do ano passado, que realmente é muito bom o disco. Então... Meu quinto, Headless Children. O disco sério, o gospel começou a ficar sério e adotou o padrão não ad infinito porque ele mudou, né? Mas assim, durante um tempo foi o padrão que ele adotou, o padrão Real Me, enfim. Mas ele é um disco que tem letras boas. Sim. E começa a ter letras boas, tipo essas que você falou. Letras sérias. Letras sérias. A banda, né? Ele mudou a formação. O Chris Holmes tava ali, foi o último disco desse período inicial que o Chris Holmes aparece. Aí tem o Johnny Rod no baixo, ele passa pra tocar guitarra, aquela coisa toda. O Frank Banali é o primeiro álbum que ele grava. Que barbariza no disco. E é um disco que eu acho legal, assim, bem composto, bacana. Então, acho que é o Wasp sério da... O problema foi que ele adotou esse padrão, mas o padrão começou aqui. Se ele faz esse disco e muda para os discos seguintes, aí ia ser ok. Mas esse aqui foi o padrão que ele adotou para ser sério, né? Template. Pois virou template depois. Virou template, ó. Faixa título, Mean Man, Man Eater, The Erectic, Rebel in the FDG e Neutron Bomber são as minhas favoritas. Quase o disco inteiro. Quase o disco inteiro. Esse disco eu acho bom pra cacete. Bom, o meu quinto é o The Crimson... Desculpa. Esqueci de mencionar a Real Me, que é uma puta versão. Ainda mais pra mim que não gosto de The Who, então eu achei a versão muito boa. Bom, o meu quinto é o The Crimson Idol. Como eu tinha falado antes do Still Not Black Enough, ele estava trabalhando finalmente assim, caraca, eu tenho músicos de primeiro calibre tocando comigo finalmente, com todo respeito ao Chris Holmes, mas é o Bobby Kulick e o Frank Banali, cara, que porra... Chris Holmes é o C.C. DeVille dele. Mais ou menos, só que ainda é melhor que o C.C. DeVille, não, coisa melhor que o C.C. DeVille. Proporção. Mas é que eu tenho que soltar, eu sei. Não dá, né? Cara, agora, o enredo, assim, a história dela eu acho boba. Sabe, o tal do rockstar Jonathan Steele, que os pais William e Elizabeth Steele gostam mais do irmão, que o Michael que morre num acidente de carro, aí o cara, porra, eu queria que minha mãe me amasse, eu queria que meu pai me amasse, aí o cara bebe pra cacete, porra, se chafuda nas drogas, pega um empresário que fode o cara, o dono de gravadora, etc. Meu irmão, olha só, o Savatage fez muito melhor do que esse Streets Rock Opera. Vou além. De maneira muito mais inteligente. Roger Waters fez isso muito melhor em The Wall também. Exatamente. Cara, na boa, eu acho o conceito bobo pra cacete, bobo demais. Além de não ser nada original, cara, é bobo pra caramba, mas o disco é maneiro. Musicalmente eu acho o disco legal. Até botei aqui que analisando na época que o álbum foi lançado, porque tem muito do Headless Cross também, mas ele já começa do Headless Children, do Headless Cross do Black Sabbath. Que assim, esses dois álbuns ele tá abandonando aquela mesmice que começou a imperar na série da Electro, mas depois ele virou a mesmice que ele parou de fazer. Ele precisa sempre de uma nova mesmice. Agora, Invisible Boy, é sensacional. Arena of Pleasure, que tem o solo do Doug Aldrich, que é maneiro. I Am One, The Idol, The Great Misconceptions of Me, que fecha o disco. Cara, e a melhor, que é Chainsaw Charlie, Murders in the New Morgue, que eu acho essa música sensacional. Esse disco eu acho realmente muito legal, tirando o conceito, que é um conceito bobo, totalmente, adolescente. Sou eu? Eu vou de Headless Children, que assim, além das coisas que o Cláudio falou, eu lembro que na época ficou muito famosa uma entrevista que ele deu na revista Hit Parader, que como era um disco mais sério, a entrevista foi toda em cima disso, e ele falando das agruras e das questões políticas dele com os Estados Unidos. Então foi uma entrevista que saiu do escopo de banda, de heavy metal e tal, e ganhou corpo, isso aí foi pra frente, saiu em televisão, os comentários que ele fazia. Ele era um cara que tinha uma cabeça melhor, né, naquela época lá, enfim. Né? Que de fato fez um disco legal pra caramba. Eu acho que The Erectic, The Lost Child, a introdução da música já causa uma preparação pro que vinha pro disco. The Real Me, cara, é legal, mas assim, como virou template, ela me irrita um pouco, se ela não tivesse existido. Mas, cara, essa sequência final aqui, ó, Mean Man, Neutron Bomber, Mephisto Waltz também, que é uma passagem muito bonita. Forever Free, ela começa como uma balada, depois ela ganha um corpo, mas eu gosto dela mais na primeira parte.
Agora, Man-Eater e Rebel in the FTG remetem ao Wasp que vinha da época de um The Last Command, talvez, assim. Mas, assim, eu acho que é um álbum diverso e que realmente, assim, é divisor de águas na carreira deles, assim, é um descasso, cara. Bom demais. Quarto, né? Quarto. Inside Electric Circles. Porque dos 3 primeiros eu acho ele o mais fraco. E aí que acho que foi você que falou. Foi você que falou que ele já tava ficando uma mesmice. Você tava repetindo aquele padrão que ele mesmo criou no primeiro e no segundo álbum. Já repete o brilhantismo dos anteriores. Ainda assim, tem uma música sensacional que é a Inside Electric Circles, que essa música é absurda. 95 Nest, também eu gosto de Restless Gypsy, I'm Alive e Shoot From The Hip. Eu adoro essas músicas. Mas é um disco que já está repetindo ideias, então por isso que ele vai ficar no quarto lugar. E o meu quarto lugar é o Inside Electric Circles. Porque é exatamente isso. É assim, é um disco que, cara, acho que na época eu gostei muito mais dele do que eu gosto hoje. Porque, cara, na boa, aí a gente tava naquela empolgação dos 2 primeiros álbuns, etc. Eu acho, assim, mais uma vez, como a prova de que a banda é boa de cover, cara, Easy Living do Uriah Heep ficou maneira pra caramba, especialmente a do Nino Doctor, que é um daqueles casos de a banda pegar uma música de outro artista e fazer dela. E a gente tá falando de uma música que foi, escrita pelo Ray Charles, que não é qualquer um. Então, assim, essa música é realmente sensacional. Agora, só que Easy Living é bônus, né? É bônus, é. Mas... Não. É bônus, eu lembro sim. que tinha o LP, tinha... Easy Living? O LP tinha Easy Living. Pois é, então, bem lembrado, então. Ele é meio de disco. É meio de disco, Easy Living? Tá aí, então ó. foi mal. Mas assim, a banda é legal, ela escolhe bem covers e faz bem covers. Agora, 9.5 Nest eu acho maneira. Essa é maneira. Shoot From The Hip, que você falou, a faixa título, King of Sodom e Gomorrah, The Rock Rolls On, são músicas legais, só que é uma música que você ouve hoje e fala assim, pô, cara, isso é... É second class. Pois fica abaixo do que ele tinha feito muito bem no primeiro e no segundo disco, então por isso que o Inside Electric Circles é meu quarto álbum, fora a capa horrorosa, né? Que ele adora, que ele serve de inspiração pra ele. Ele tá falando de Latrell? Latrell nada, a inspiração maior dele é essa capa do Black Lawless. Puta, capa é horrorosa, cara. Mas vai lá, J-Rock, seu quarto disco. Meu quarto disco é Inside Electric Circles. Olha aí. Que tem uma capa Primeiro maravilhosa. Unanimidade. Que tem uma capa maravilhosa que eu juro por Deus que eu tive vontade de emular aquela capa, mas ainda não tive a coragem suficiente. Mas... Quando a gente chegar a 20 mil inscritos, você vai tirar... Mas assim, o Inside Electric Circles, pra mim, ele tem 2 problemas. A produção, que é um pouquinho abafada, meio caiu em relação aos 2 primeiros, né? Que eram tudo muito mais na cara, uma parada mais contida, mais apertadinha. Tem alguma coisa ali que não me agrada. E aqui o Wasp caiu pra mim no primeiro grande problema da carreira. Foi o Black Lawless sair do baixo para ir pra guitarra, que ele não sabe tocar guitarra tão bem quanto o Randy Piper e o Chris Holmes, que faziam uma dupla, faziam dobra, faziam umas coisas muito mais elaboradas, muito mais legais. Verdade. Muito bem observado. Então, assim, o Wasp caiu muito musicalmente, porque o Black Lawless não é o cara de fazer solo, dobra, nada. Ele é o cara de fazer base de power chord. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi o primeiro erro da carreira deles, pra mim foi esse. Mas assim, cara, como vocês falaram, só tem música boa nesse disco. Pra mim, cara... Vou repetir, Inside Electric Circles, 95 Nest, que eu adorava. Tinha até um single que era uma menina de maiô segurando um halter numa academia. Achava mó legal. assustado agora com esse gesto ele foi dele. Segurando assim. Restless Gypsy é uma balada, meio balada mid-tempo, achava maravilhosa essa música. Sweet Ira, Mantronic. Cara, esse disco inteiro é muito maneiro. Sweet Ira é sua cara. Sweet Ira. Cara, mas assim, eu acho ele muito, muito Jaguatirica bom. Doce. Jaguatirica Doce. Que merda, né? Mas, cara, eu acho um discão. E assim, eu não acho que ele caiu na mesmice, não. Eu acho que ele caiu mais dentro do que estava sendo feito à época. Eles tentaram se adequar um pouquinho mais, que eles eram uma banda mais ameaçadora, de uns caras feios, sangrando, caralho. E eles passaram a tentar virar uns pretty boys, assim. Então, eles tentaram... difícil, né? Black Lawless virar pretty boy. Mas assim, o que vale é que, poxa, imagina esse show dessa turnê. Era Wasp com Inside Electric Circles abrindo shows do Kiss do Azar. Isso é bonito pra cacete. Não, foi isso, né? Não, se a gente tivesse visto... Jeito de ver, né? Ia ter sido muito legal. Ia ser bem legal, realmente. Então, terceiro lugar, Cláudio Borges. Eu não sei se vocês se deram conta, mas é uma surpresa esse terceiro lugar. O Daniel talvez tenha passado aqui os olhos aqui, ele já meio que sabe qual é a terceira. Não, eu passei agora sem querer, juro pra você.
Mas eu, Sem querer, mas eu querendo tava que- assim, que tá faltando um Tá disco faltando daquela um disco trinca lá, daquela pois é. trinca, pois é, o Dominator. Nossa, Eu- o Dominator lá em cima. Surpreendente Eu mesmo. acho o Dominator muito, muito bom. Primeiro porque ele serve para romper com a mesmice que ele estava fazendo, porque ele, como eu falei anteriormente, ele começa a cantar mais baixo, ele não grita tanto, a bateria muda, tem umas coisas de composição diferentes que ele introduz, e eu acho todas as músicas desse disco muito boas. Todas. É claro, tem os destaques, vocês já falaram, e eu vou falar de novo: Take Me Up, Burning Man, Heaven's Blessed, Deal With The Devil, Mercy, Long, Long Way To Go. Cara, eu realmente gosto muito desse disco e achava que ele merecia um lugar mais pra cima por representar exatamente a mudança, porque ele foi o primeiro dos três, e eu acho ele melhor que o Babylon, e gosto mais do que o Golgotha. Não é que seja melhor, eu gosto mais, mas que o Babylon eu acho ele melhor, porque ele é mais bem resolvido, não tem duas covers, essa coisa toda, então eu acho ele um álbum melhor. Esse disco pra mim é muito bom. Pô, legal. Surpresa tá lá em cima, né? Surpresa realmente. Bom, terceiro, óbvio, The Headless Children, que aí eu já acho realmente a trinca de ouro do Wasp pra mim. Apesar de que eu entendo realmente ter colocado um álbum dessa fase mais recente, acho que até pra fazer justiça realmente. Cara, mas eu acho o Headless Children um baita disco, por quebrar realmente o que a gente falou, o que vinha dos três álbuns, que ele começou pra mim a se repetir no Inside Electric Circles. Frank Banali tocando pra cacete nesse álbum, tirando, obviamente, eu tô vendo pelo conceito de quando eu ouvi o disco na época. The Real Me é um puta cover, cara, sensacional. E óbvio, depois ficou cansativo porque ele passou a repetir essa porra num monte de disco, mas é do cacete. Cara, tem a participação do falecido Ken Hazley, tecladista do Uriah Heep, que faleceu em 2020, que, porra, acrescenta muito. Eu adoro o Hammond, cara. Então quando o Hammond aparece, eu acho que fica do caralho. Porra, The Heretic, The Lost Child, a faixa título, Me Man, Forever Free, acho que aquela trinca que você falou no final, Rebel in the FDG. Cara, eu acho esse disco é tão bom, que até um bônus, Lake of Fools, é do cacete. E cover, Locomotive Breath, do Fox. Não, do Fox não, perdão, do Jethro Tull. Tá com bônus também numa versão muito legal. Esse disco é muito bom, diferente do que o Osho vinha fazendo antes. Aliás, vou me corrigir aqui, porque eu acho que quando eu fui falar desse disco, eu falei que era o primeiro do Johnny Rodham. Não sei se eu falei primeiro, mas não é. O Jay já falou que o primeiro é o Inside Electric Circles, que ele mencionou bem ali. Bom, teu terceiro, J-Rocks. Meu terceiro é Crimson Idol, cara, foi um dos discos que eu mais ouvi na vida, talvez. Nossa. Eu gosto pra caramba. E apesar do conceito ser bobo, é claro que o cara deve ter enfeitado, e a gente nunca pode confiar 100% no que os artistas falam, mas diz ele que é meio uma história pessoal dele, por isso pode ser meio bobo, mas que é meio que a história dele, né? Não sei até que ponto... Aí faz sentido se for a história dele. Porque ele é bobo. Mas assim, cara, eu gosto demais das músicas. Acho que Chainsaw Charlie, pra mim, é a música definitiva do Wasp desse momento aí pra frente. Eu espero muito que eles toquem essa música no Benny's Open Air, cara. De repente, como... Uma da parte do clássicos, etc. Eu tô achando que não vai. Puta, eu queria muito. Eu acho essa Achei música... que ele vai concentrar ali no segundo, no terceiro e uma outra... Não sei. Eu não sei porque é festival, mas eu assisti um show dele no YouTube, ele toca o disco primeiro inteiro, depois toca mais uma meia hora. Aí ele tocou o Chainsaw Charlie. Pois é, eu espero que seja isso aí, cara. Toca... Ele deve tocar do Little Dog, Blind Texas, Wild Child, enfim. Mas aí pra mim é isso aí, Crimson Idol, eu gosto muito, acho um disco muito legal, sem me preocupar com a questão do lírica, né, de ser um álbum conceitual e tal, mas assim, as músicas são muito legais. Eu também acho. Acho o disco realmente muito bom. Eu acho legais aquelas passagens, os textos que tem ali também são bacanas. Segundo lugar, cara, eu acho que agora frente Segundo lugar vai ser igual aqui pra todo mundo. E o primeiro, obviamente, todo mundo já sabe qual é o segundo e o primeiro lugar. Acho que vão ser unanimidades. E aqui a gente manda um abraço pro pessoal da EMI que lançava o Heavy Metal Attack, que lançou o primeiro e o segundo do Wasp aqui na época pra gente, né? Então é isso, né? O segundo é o The Last Command. Também, The Last Command. Todo mundo já sabe. Cara, não tem muito o que falar. São os dois discos clássicos. Agora a gente vai falar dos dois discos clássicos do Wasp.
Esse é o segundo disco da banda e acho que todo mundo aqui foi enfeitiçado, Foi. tanto pelo primeiro quanto por esse. São discos que até não são tão parecidos assim, eu acho que do primeiro e segundo tem uma ligeira total. mudança. Eu achei né? até que não é ligeira, não. Você acha que até é maior, né? Porque não tem uma música como Wild Child no primeiro, não tem. O segundo é muito mais trabalhado, tem elementos, tem mais rock and roll, Eu acho que o talvez. Inside the Electric Suns é que pegou uma Que é, mescla desses dois álbuns acho e que misturou é tudo mais ali. por aí né? mesmo. por aí. Widowmaker, Cara, Ball Crusher, porra, Running Wild in the Street, Sex Drive, Cries in the Night, Fistful of Diamonds, Blind in Texas. tudo E a anotado própria música aqui. The Last Command Boa música da Last Comédia, é cara, muito assim, maneira. não tem o que falar, o disco é muito bom e ainda é a formação original, né, os quatro, quer dizer, a formação original, essa segunda formação, formação. É, porque que é tem do o Steve Steve Riley, Riley, que no lugar do é Tony Richards. esse baterista Não, mas o aí. Steve Não, Riley não, nessa nossa época, senhora, eu acho que ele segura bem. Não, ali. ele segura, mas cara. ele é retão, né? Ele é básico demais. E o Tony Richards era um baterista bem melhor. Mal comparando, é o Dave Holland, quando entrou no Judas Priest. Mal Pode comparando crer, é isso pode aí, crer. cara. Eu não acho que é bem por aí mesmo. Nem Olha sei se é só, mal comparando, não. Acho que a comparação ele é essa estraga? mesmo. Não. Mas Mas poderia se ser tivesse melhor. um baterista Sim. realmente bom ali, Sim. as músicas teriam, sabe, poderiam crescer um pouco mais. Mas, Exatamente. cara, pelo menos o disco é muito bom. O disco é bom pra caramba. Alguma coisa pra acrescentar do Não, Last cara, Command, esse disco cara? aqui pra mim é perfeito. É um disco perfeito, mas na época eu fiquei um pouquinho cabreiro, que assim, o primeiro do Wasp era um disco muito mais cru, seco na cara, mais violento, agressivo. E esse, como era mais trabalhado, tinha uma coisa mais de elementos assim, mais etéreos e tal, umas coisas mais baladas. Eu fiquei um pouco assim, será que o Wasp tá ficando diferente, não sei o que. Eu era moleque de 12 anos, queria só ouvir porrada, né? Mas assim, rapidamente eu comecei a gostar muito do disco. E tem uma coisa, meu primeiro single dele foi Blind in Texas, que é totalmente diferente, que é mais rock and roll. Aí você fala assim, perdeu um pouco desse fio da navalha aí do primeiro, e aí você fala assim, foram por um caminho. Mas ainda assim é boa pra caramba. Não, assim, eu acho que é só um redirecionamento, mas que é tão bom quanto o primeiro, só que é diferente a história. E por isso que é bom também, por isso que a gente tá botando em segundo, porque ele não é uma repetição do primeiro. Pois é. E por isso, cara, assim, às vezes o pessoal de repente tá ouvindo aqui o programa, os caras reclamaram pra caramba, mas, cara, uma banda que tinha o potencial que tem pra gravar esses dois primeiros discos, sabe, lançou tanta coisa assim, tão abaixo, sabe, que assim, dá uma tristeza, você fica meio decepcionado, que você sabe que dava pra fazer melhor e não rolou. É que você imagina, o mesmo cara que, dominava isso aqui, que era o Mastermind, como você falou, compõe, é o mesmo cara que continuou na banda e, sabe, enfim, ou seja, esgotou aqui. A gente não vai ficar elocubrando aqui pra saber, o que aconteceu com o Black Lawless, etc, mas, cara... Fato é o fato, né? Pois é, aí uma coisa legal, tanto do The Last Command... Eita, fiz uma merdinha aqui. Do The Last Command quanto do primeiro, o Wasp, que foi o primeiro pra todo mundo. Cara, que são discos que, cara, foram lançados em 84, 85, ou seja, há 40 anos, 41 anos. E você ouve hoje, os discos são tão bons quanto você ouviu na época. Isso aqui isso é que eu acho mais foda do álbum. Você ouve hoje o Wild Child, os clássicos do The Last Command, Wild Child e Blind in Texas, e fala assim, caralho, você ainda se empolga, vai no show, você vai estar lá, vai tipo, cara, os três aqui vão estar pulando, cantando, enfim, cara, e não acontece isso com os outros discos do Wasp, não acontece com vários outros discos que a gente ouviu na época, e hoje a gente ouve assim, porra, não... Esse primeiro disco é quase uma coletânea. Exatamente, ia falar do Wasp agora, aí você vê, cara, e a curiosidade, né, produzido pelo Mike Varney, o primeiro álbum, cara, pois é. Sabe, é um negócio assim... Caralho, o Mike Varney, que é o cara da Sharapnel Records, de virtuoso, o Chris Homme não tem nada disso. Absolutamente eu até acho nada o Randy disso. Piper um guitarrista até mais legal do que o Chris Holmes. Mas eles se completavam muito bem. Pois bem, é, a isso aí. dupla era muito O boa, Chris Holmes, cara. ele era mais sujo e o outro era mais melódico, mais clean, cara. Era uma dupla muito boa. É por isso que realmente a perda do Black Lawless indo pra guitarra. Eu acho que o lance do Black Lawless tem ali é muito ego e querer ser o senhor absoluto do controle de tudo, então assim, ele não deve aceitar a sugestão de ninguém, me dá essa impressão. Sim. E até quando eu tava lá, quando eu trabalhei no Rock in Rio com o pessoal dos Scorpions, tava conversando com um dos caras amigos deles, a gente tava conversando sobre as bandas, que ele conhece todo mundo mesmo. Aí eu levantei alguma coisa de Wasp, ele falou assim, Black Lawless, cara, um dia eu vou te contar, mas... Todo mundo que fala alguma coisa de Black Lawless fala assim, esse cara não dá. Tipo assim, ele deve ser uma pessoa muito difícil. Deve ser. E ele se acha mais do que ele é. Ele se acha mais pois que é, esse é que é o problema, né, cara? E se ele ficasse nessa daqui, ou nessa do Dominator, nessa coisa assim, beleza, eu acho que ele ia se manter bem. Pra mim, o grande problema é que quando saiu, deixou de ser banda para ser uma coisa focada nele. Ali é que ele se perdeu porque ele precisava, de repente, da opinião do outro, do insight, do input do outro. Vamos compor isso aqui. Apesar dele estar com a mesma formação desde 2017 e o Mike Duda e o Doug Blair são dele. tá ali na banda há mais tempo ainda,
Cara, ele manda em tudo. Composições Os são todas caras dele. tocam aquilo que ele escreve. Determina. Ele deve determinar até as linhas de bateria. Durante um tempo eu tenho certeza que ele fez isso. Certeza. Sabe? Enfim, é realmente complicado, Eu vi cara. uma entrevista do Chris Holmes, que é super tretado com ele, né? Ele falando assim, cara, a gente teve consciência que a banda não era uma banda quando saiu The Last Command só com ele na capa. A gente nem sabia. Quando a gente viu o disco Tá vendo, pronto, ó? tava só ele na capa. Não tinha banda. Pois é. Porque no primeiro é a banda. É, a banda. É. Aí veio o Inside Electric Circus, só Só o Black ele. Lawless de novo. É complicado realmente, cara. Agora você falou, esse disco é um greatest hits com best-of, basicamente, cara. Você tira... cara, de repente só Bad e School Days que não viraram clássico, mas mesmo assim são baita músicas. School Days eu acho uma das melhores do Cara, álbum. pois é, mas são baita músicas. Elas não viraram clássico no Sim, nível das sim. outras. Agora, porra, eu vou citar Animal Funk Like a Beast, foda-se, essa música é do cacete. Mas, sabe? mas com a Ah. ela não é do álbum. Não, ela era do álbum. Ela abriu o foi. disco, Sim, mas ele mas tirou, acabou ele retirando. Retirou na época já. Hoje ele não toca. Aí olha só, me desculpa. Eu espero que você que esteja ouvindo isso entenda pelo lado que eu estou tentando falar. Não vou ficar também me desdobrando aqui para explicar. Mas essa palhaçada do Black Lawless, dessas letras que viraram insuportáveis, dele não querer tocar mais Animal Funk Like a Beast, é exatamente a partir do momento que ele virou um fundamentalista religioso. Meu amigo? Isso Entendeu? sempre atrapalha. Atrapalha, você... Desculpa, mas é isso. Sleep in the Fire era um caso que ele não tocava por causa disso. Mas voltou a tocar. Voltou a tocar Entendeu? agora porque tem que tocar o Ficou o álbum inteiro né? na íntegra. Pois é. Eu não sei nem se ele mudou letra, alguma coisa da Não letra. sei, Não acho sei. que também não Deu- sei. Deu uma de Roberto Carlos, Pois aí é. trocou palavras. Entendeu? lá. Ou uma de... Bom, esquece, eu não vou falar o nome. Essa música é maravilhosa. Eu quero ir no show do Wasp pra ouvir The Torture Never Stops. É isso que eu quero. Isso, pô. Eu quero ouvir. Pra eu quero valer ver a esse primeiro- pena ouvir essa meiuca Não, que a gente ouviu aqui. Cara, eu É um quero ver esse disco inteiro, cara. Todo, Hellion. Pô, Cara, I Wanna Be Somebody, Love Onionice. Machine, Hell, Onionice, Sleep in Love the Fire. Machine. Caralho, Onionice é maravilhosa, Puta, cara. Que era a Enfim. música que eles abriam o show na época, né? Eles abriram aqui em 2005 com o Onionice, só que aí eles também metiam medley, era um negócio Esse que medley ficava... deles é chato. Não, Medley não. Era cara. broxante, Odeio pois medley. broxava demais, cara, mas os caras vão tocar inteiro, sabe? Cara, esse disco é tão bom, mas é porque a banda é boa de cover, que até Pain in Black é legal. Mas assim, Eu nem curto muito essa versão dele. pra deixar claro pro pessoal que não tá a par, eles vão tocar o primeiro álbum na íntegra aqui no Sim, Bangers, não é isso? Exatamente. Foi informação que foi passada por quem está produzindo o festival, que eles vão tocar o primeiro álbum na íntegra. Obviamente, acredito que eu não tenho visto os set lists. Eu não quis ver, tá? Apesar para ver o que eles vão tocar, mas acredito que eles não estejam tocando Animal Funk Like a Beast, apesar de fazer parte do acho que texto. não. Eu gostaria muito que eles tocassem. Eu sei que a letra é quinta série, etc, mas, pô, cara... Enfim, eu quando ouvi o disco, eu tava aqui em 84, eu tava na quarta série, eu já tava até abaixo da quinta série, então não tem problema nenhum, não, eu já tocava. tava um pouquinho pra frente. Pois é. Cara, eu tocar esse disco inteiro na íntegra e clássicos da carreira que eu acredito que não tenha nada do Still Not Black Enough, do Kill Fuck Die e por aí vai. Espero Sejam clássicos, até o Crimson Idol, alguma coisa ali. Ele deve tocar, assim. Cara, tem tudo pra ser um baita show e pra ele se redimir do show morno e meia boca que ele fez em 2005 no Via Funchal. Foi, eu tava lá. Esse foi do Vader, né? Foi. Teve o Vader Brasil Rockstars, do Andreas Kisser. E sim, cara, eu fui pra São Paulo e fiquei decepcionadíssimo com o show, cara. Muito decepcionado. Esperava... Enfim, cara, primeira vez do Oscar, esperava um show maneiro. Claro, ele... show maior, até que era o foi show maior, o show uma hora todo. de show. E, pô, ele nas entrevistas falando que tinha voltado... Olha só que bobeira, mas ele falou que tinha voltado aquele lance de carne crua na plateia, Ele etc. tava com aquele microfone no O guidão micro- de caveira. Isso teve. Teve. Entendeu? Mas, cara... Mas o Agora show- tem um outro microfone aí também, com caveira, essas coisas todas. Mas ele não vai ficar assim, né? Porque já hoje não tem mais idade pois é, pra acho isso, que não, O né? máximo que podem botar ele numa cadeira de roda. E ele fica assim. Mas uma coisa que eu queria destacar que a gente não falou Diga aí. sobre a discografia é que tem um álbum do Wasp ao vivo de 1987, que é o Live in the Raw. Que tem duas músicas Inéditas. ali, inéditas, que só estão nesse disco e não Sim. estão em lugar nenhum. É. Que é The Manimal e Harder Faster. Ambas muito, muito boas, cara. Eu gosto muito das duas. Eu gosto muito de Harder Faster. Manimal, acho... Ou é o contrário? Enfim, Manimal a memória tá longe. Assim, agora Acho eu o não sei, Manimal mas- maneira pra caramba. Mas as mais do que a músicas são outra. bem, as músicas São são bem legais. legais. Sim. Eu Porque imagino elas estavam nesse escopo, né? Então, nesse escopo deve ser só obra do Inside the Electric Circus, que era da provavelmente. turnê da época, né?
Então, assim, maneiro pra cacete. Essas duas músicas aí, The acho que parecem... Manimal. The band that doesn't die. The Manimal. Aí me lembro agora, eu faço um monte de relação com o episódio de Two and a Half Men, né? O roteiro que o Jake tava querendo vender pro pai, o Alan Harper, do Carnival. Metade carro, metade animal. O Manimal falou isso agora. Carnival. Enfim. Assim, essa época aí o Wasp era um filme B de horror, né? Aquele Tem um filme que eu não sei o nome, dessa época, anos 80, que é maravilhoso, que a história é aquela história bobocona. Um bruxo sequestrou uma menina lá e o namorado dela, tipo o príncipe, tinha que passar por 7 provas para conseguir salvar a menina. Uma das provas era ele ir no show do Wasp e liberar ela, enquanto eles estavam tocando Tormentor, e no final do Tormentor o Black Lawless ia cortar a cabeça dela. Ele tinha que chegar no meio do... atravessar a galera e subir no palco pra salvá-la. Eu quero saber que filme é esse. Pois é, eu não sabia disso não, vou dar uma pesquisada nisso. Aí também tem aquele filme Ghoulies, tipo Gremlins, que a trilha sonora também é do Wasp, no caso, Black Lawless, não sei, que eles têm uma música chamada Scream Until You Like It, que é uma música média, assim, legalzinha apenas, que também não tá em disco nenhum. Acho que só na coletânea, acho. Em coletânea saiu, Bom, mas aí, curtiu? Vamos lá, né? Você podia botar na ordem nos comentários quais são os discos que você acha do pior ao melhor, etc. Até pra gente poder fazer uma contabilidade aqui, né? Em que posição que o Fuck Die vai entrar dos outros. Boa. Pra gente fazer um cruzamento aí de quantos % de besterol o Jay tem agora no E você, no canal, quando estiver né? lá no Bangers encontrar com a gente, pô, o Wasp, aquela coisa da carne crua, não sei o que lá, tu já me paga aquele hamburgão mal passado pra gente brincar de Black Law, brincar de Wasp. Tu vai jogar um hambúrguer mal passado Você no joga nosso um hambúrguer- ouvinte? Não, ele que vai jogar em mim aqui, vou estar com o pratinho aqui, já vou só, opa, deixa eu com o pai. Mas acompanha de batatinha frita? Batatinha frita, lógico. Tá certo. Coquinha zero, sou escravo da coquinha. Escravo da Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Vamos lá para aqueles reclames de sempre aqui. Instagram do Resenhando, nossa única rede social. É lá que você fica sabendo o que a gente faz, o que a gente não faz e por aí vai. Se você não tem conta no Instagram, cria. E segue a gente lá, que é muito importante pra gente ter você lá seguindo, acompanhando, curtindo, compartilhando nosso conteúdo. Campanha Pix pra gente poder tomar um champanhe, viajar de primeira classe e se hospedar nos melhores hotéis de São Paulo para cobrir o Bangers, tá? Ok? Exatamente. E para finalizar, Cláudio Borges nos vocais. Hello, V. All I need's my love machine. Oh, hello, V. All I need's my love machine tonight. Imagina vocês encontrando com a gente no Bangers podendo cantar isso aqui, ó. A gente podia fazer um karaokê do Resenhando o Bangers, hein? 20 conto pra cantar com a gente, hein? Vintão. Porra, né? Não é nada, não é porra nenhuma, né? 20 conto. 20 é 20 é por musiquinha. É menos de $4, porra, cara. Se a gente Não é nada, fizer, né? porra, 100 gravaçõezinha lá, como é que fica? Fica A bonito, gente vai né, poder cara? comprar várias camisas. Se a gente, não, a gente, pô, se fizer 100 gravações, a gente pode ir pra Las Vegas ver o Kiss ao vivo, ó. A campanha no Pix fim do agora ano, ó. vai ser, a gente vai criar a campanha Pikes, que vai ser em dólar. Você vai mandar dólar pra gente tentar ver o Kiss em Las Vegas. Pois é, né? Porque você sabe, né? A gente não gosta de Kiss, então A gente vai ser obrigado. a gente fala isso aqui só de zoeira. É por isso mesmo. E é isso aí, ó. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que quando a gente chegar a 20 mil inscritos, Jay vai tirar uma foto com roupa de oncinha, que nem o Black Lawless na Pintada, capa. é body paint. É body paint Não é aquilo? roupa não, É roupa não? é pintada. Puta que Pintura. pariu, eu já achava a capa Eu ruim. já achava ruim também. Agora eu acho ela pior ainda, Pior. cara. Mas enfim, a gente chegando a 20 mil, o Jay faz isso e entrega uma foto autografada pra você. Eu Então, deitado aqui no chão, aqui na frente. Eu nem vou aparecer aqui nesse dia. o espeto vem e tira Ele foto. tira foto. Porque com o espeto o Jay não se engraça. Não é isso? É verdade. Tenho medo. O espeto, que é uma mistura de Danzig com Roberto Carlos. Ou melhor, o sósia do Sósia do Roberto Carlos, é isso aí. Valeu, rapaziada. Até o Bangers Open Air.